Artigo de Ellen Gould White, publicado na revista Signs of the Times, em 7 e 14 de julho de 1890, intitulado O que devo fazer para herdar a vida eterna? Parte 1 e Parte 2. Parte 1. Para começar o estudo, leremos um trecho do Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versos 25 a 34. E eis que se levantou um certo intérprete da lei, e o pôs à prova, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste bem. Faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que o despojaram, o feriram e se foram, deixando-o semi-morto. Por acaso descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e ao vê-lo passou de largo. Da mesma forma, um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que viajava chegou aonde ele estava, e ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Lucas 10, 25 a 34. Os escribas e fariseus confiavam em si mesmos, julgando-se justos, e desprezavam os outros. Eles olhavam com desprezo para os samaritanos, e Jesus contou essa parábola para mostrar-lhes que é o espírito do homem que lhe confere valor diante de Deus, e não a sua nação ou profissão. O sacerdote e o levita haviam passado pelo homem que precisava de ajuda, e o deixaram morrer à beira do caminho. Mas o samaritano teve compaixão dele e agiu como um próximo cristão. Não teria sido a melhor maneira apresentar essa lição aos sacerdotes arrogantes, a não ser por meio de uma parábola. Contudo, nela Jesus tornou evidente que eles possuíam apenas uma religião de cerimônias. Eles se apoiavam nas observâncias exteriores da lei, mas não a guardavam no coração. As Escrituras declaram que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. No Evangelho, o grande padrão de justiça não é apresentado com menos clareza do que no Antigo Testamento. Cristo declarou que nem um jota ou um tio da lei passaria enquanto não passassem o céu e a terra. O Mestre Divino apresentou o padrão perfeito de justiça como o único critério para avaliar o caráter humano. A lei revela aos homens a deformidade do coração, e o Evangelho reforça a lei ao apresentar Cristo em contraste com o homem. Na parábola do bom samaritano, Jesus apresentou um retrato de si mesmo e de sua missão. O homem havia sido enganado, ferido, roubado e arruinado por Satanás, e deixado para perecer. Mas Cristo teve compaixão de nossa condição de desamparo. Ele deixou sua glória para vir ao nosso resgate. Ele nos encontrou à beira da morte e assumiu a nossa causa. Ele curou nossas feridas, abriu para nós um refúgio seguro e supriu plenamente nossas necessidades, arcando Ele mesmo com os custos. Ele morreu para nos redimir. Devemos contemplar a vida de Cristo, observar seu espírito e sua obra, para que possamos ver nossa própria vida e obra à luz refletida da vida de Cristo. Podemos ver o quão longe estamos de guardar os mandamentos de Deus, quão longe estamos de amar nosso próximo como a nós mesmos. Quando o jovem rico se aproximou de Cristo, perguntando sobre o caminho da salvação, Jesus lhe disse para guardar os mandamentos. O jovem respondeu que os havia guardado desde a juventude. Mas aquele que podia penetrar nos segredos do coração mostrou-lhe que ele havia falhado. Jesus lhe disse:
Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, ao ouvir essas palavras, o jovem retirou-se triste, pois possuía muitos bens. A convicção do pecado é o primeiro passo para a conversão, e é pela lei que se obtém o conhecimento do pecado. Quando o pecador toma consciência de seu pecado, ele fica em condições de ser atraído a Cristo pelo amor maravilhoso que lhe foi demonstrado na cruz do Calvário. Quando ele é humilde e penitente, não busca perdão na lei que transgrediu, mas volta-se para Deus, que providenciou perdão e santificação por meio de seu Filho amado. Ao contemplar o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, ele passa a amá-lo, e ao contemplá-lo é transformado à sua imagem. O apóstolo escreveu: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O manso e santo sofredor carregou os nossos pecados, para que o plano da salvação fosse revelado aos homens, a fim de que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, todos os que reconhecem a sua própria ignorância e o seu pecado compreenderão, em certa medida, a grande obra da redenção, pela qual o homem é escolhido como objeto da paciência e da benignidade de Deus. À medida que o homem percebe a natureza pecaminosa de seu ser à luz da lei, ele compreende a sua grande necessidade de um Salvador. Todos nós precisamos examinar as Escrituras para nos familiarizarmos com as condições de salvação, pelas quais a reconciliação entre o homem e Deus pode ser efetivada. O homem deve encontrar o caminho de volta à casa do Pai. E cada passo que o afasta da transgressão é um passo em direção ao paraíso. Cada passo dado em arrependimento, contrição, obediência e fé é um passo em direção ao Pai. A verdadeira fé em Cristo conduzirá à obediência aos requisitos de Deus. Parte 2. Muitos dizem: creia, creia. Tudo o que você precisa fazer é crer. Mas a fé deve ter um fundamento, e aqueles que pregam que tudo o que precisamos fazer é crer não sabem eles mesmos, o que constitui a verdadeira fé. Eles não examinam cuidadosamente as Escrituras para saber em que base a fé deve repousar. Defender a fé e menosprezar a observância dos mandamentos de Deus é apenas mais uma fase da controvérsia iniciada por Satanás no céu. A indiferença para com os preceitos da lei rebaixa a concepção do que constitui a justiça. E aquele que se opõe à lei neste momento coloca-se em uma posição mais perigosa do que a de Adão e Eva quando desobedeceram aos mandamentos de Deus. Pois eles, mais tarde, arrependeram-se de seu pecado e abandonaram a lealdade ao inimigo de Deus. Depois que Satanás introduziu o pecado no mundo, ele tentou o homem a rebelar-se contra a autoridade de Deus. Inspirou-lhe ódio contra Deus, devido às consequências que se seguiram ao pecado. Sugeriu que Deus era arbitrário, desprovido de misericórdia e benevolência, porque a penalidade da lei recaía sobre o transgressor. Quando o homem caído vê Deus sob essa ótica, rejeita a sua autoridade como governador moral. Deus tem o direito de aplicar a penalidade da lei aos transgressores, pois uma lei sem penalidade não teria força. A lei de Deus é o fundamento de toda lei e governo. O fato de Cristo ter sofrido a penalidade da lei por todos os transgressores é um argumento irrefutável quanto ao caráter imutável dela, e ela condenará justamente aqueles que tentaram anulá-la. Quando a maldição recaiu sobre o amado Filho de Deus, que se fez pecado por nós, o Pai tornou manifesto que o transgressor de sua lei, que não se arrependesse, teria de sofrer a penalidade plena dela. A palavra de Deus declara: a alma que pecar, essa morrerá. A lei de Deus foi sustentada e vindicada pelo Filho de Deus. A morte de Cristo como sacrifício expiatório
abre um caminho pelo qual o pecador pode ser perdoado e desviar-se da senda da transgressão para o caminho da verdade e da justiça, ao mesmo tempo em que vindica a honra e a imutabilidade da lei. No plano da salvação, a justiça e a misericórdia dão-se às mãos. O pecador não encontrará na lei qualquer qualidade salvadora. Ele deve voltar-se para o fiador e substituto, pois é o sangue de Cristo que purifica de todo pecado. O filho pródigo arrependido é admitido à comunhão com Deus e torna-se um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Os filhos obedientes de Deus reconhecem a lei como lei divina, o sacrifício no Calvário como sacrifício divino e o Espírito Santo como seu divino santificador. Todas as exigências da lei são satisfeitas em Jesus. Nele, temos um fundamento perfeito para a nossa fé. O Filho de Deus não morreu para que o homem permanecesse para sempre um transgressor, pois Cristo não é ministro do pecado. Ele morreu para que, por esse ato, o homem não mais permanecesse rebelde contra a lei de Deus. Ele morreu para apontar aos homens o caminho da fé e da obediência, para que pudessem ver o fim daquilo que foi abolido. Quando os pecadores contemplam o plano da salvação, não resta disposição para questionamentos capciosos sobre a lei, pois o caminho da verdade e da luz se abre ao seu entendimento. Eles veem que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. À luz da lei, o pecador é convencido de seu estado, tal como aconteceu com Paulo. Cristo revelou-se a Paulo em uma torrente de glória, e ele caiu por terra, impotente diante dele. Perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E o Senhor respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Paulo então indagou: "Que queres que eu faça?" Quando Cristo é revelado à alma, a relação do pecador com a lei torna-se clara. É necessário haver arrependimento para com Deus, pela transgressão de sua lei, e fé em nosso Senhor Jesus Cristo como o substituto do pecador. O pecador, convencido de sua culpa, vê sua condição ferida e moralmente arruinada, sente sua necessidade de um médico, vê Cristo como sua única esperança e lança mão dele pela fé. Ele tem profunda consciência de seu pecado e ruína e busca o remédio divino no Redentor do mundo.